Olá, tudo bem, meus amores do nono ano? A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 9, Pequena História da Dança. Acompanhem lá no livro de vocês, página 96, ok? Nesse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre a dança. Como diz o tema, é Pequena História. Então, nós vamos falar especificamente sobre algumas manifestações artísticas da dança, certo? Vamos lá. O surgimento da dança. Acredita-se que a dança, como forma de comunicação, tenha surgido antes mesmo da fala, como mostra aqui nessa pintura rupestre. Os homens das cavernas, na época das cavernas, eles comemoravam seus rituais, suas caçadas, suas celebrações aos deuses, suas cerimônias diversas por meio da dança. Segundo Bertoni, uma necessidade interior muito mais próxima do campo espiritual que do físico foi o que motivou o homem a dançar, utilizando-se do movimento como um veículo para a liberação de sua vida interior, certo? Esses sentimentos do homem estão intimamente ligados com a necessidade material do homem primitivo, necessidade de amparo, de abrigo, de consolo, de conforto, de defesa, de conquista, de procriação, de saúde, entre outros, certo? E a necessidade principal de desvendar os mistérios do mundo à sua volta, ok? No livro de vocês têm uma imagem parecida com essa. A imagem do livro de vocês é da companhia Tanztheater Wuppertal, de Pina Bausch, certo? Nós vamos estudar sobre ela um pouquinho mais pra frente. Você já assistiu algum espetáculo de dança, assim, ao vivo? Você já foi lá presenciar? O que você sabe sobre a história da dança? Você conhece a história de algum dançarino, de algum bailarino, especificamente? O mundo de dança. A história da dança está conectada diretamente com a história da humanidade. A dança, em cada tempo e lugar, assume formas diferenciadas, bem como em cada região. Quando eu coloco em cada região, eu não me refiro somente ao nosso país, eu me refiro ao mundo, certo? A dança está vinculada à vida das pessoas, bem como às suas questões políticas, afetivas, sociais e culturais. Eu trouxe aqui para vocês a dança em cada região. Vou falar um pouquinho sobre as que eu trouxe. Eu trouxe o tango. Foi criado na Argentina nas últimas décadas do século XIX, certo? O hip hop surgiu na periferia americana, nas periferias de Nova York, entre as comunidades caribenhas, afro-americanas e latino-americanas na década de 70. Aqui eu trouxe o reggae. Surgiu na Jamaica na década de 60 e tem como principal representante o Bob Marley. O samba surgiu no Brasil e no início não era bem visto pela população, não era bem visto pela crítica. Somente na década de 40 que teve reconhecimento, certo? E o Techno Melody, daqui da nossa região, é um gênero musical surgido no Pará, ok? Pelos anos 2000. Tá bem? Lá no livro de vocês, acompanha na página 97, vem falar sobre o balé clássico. O balé clássico surgiu na corte italiana no final do século XV para abrilhantar as celebrações como casamentos, vitórias de guerras, alianças políticas, batizados, entre outros. Nessas celebrações era comum a presença de mímica, de dança e de música, bem como a declamação de poesia. Era muito comum nessa época, certo? Então surge aí o balé clássico. Na França, o balé chega quando a italiana Catarina de Médici casa com Henrique II. Nesse casamento, ela trouxe um grupo da Itália para poder fazer uma apresentação em celebração ao seu casamento. Daí surge o balé na França. Foi na França, é importante ressaltar que foi na França que o balé teve um importante desenvolvimento técnico e artístico, ou seja, ele foi aprimorado. Digamos que ele tenha vindo de uma forma rudimentar da Itália e na França houve uma preocupação com a aprimoração, principalmente na técnica do balé clássico. Durante o reinado de Luís XIV, que sempre gostou de dançar desde criança, o balé se desenvolveu ainda mais. Apenas homens eram autorizados a dançar na época. Olha só que interessante.
As mulheres só foram inseridas no balé, só foram permitidas a dançar no século XVII. E hoje em dia nós temos uma grande maioria de mulheres, certo? E poucos bailarinos, poucos homens dançando, até por um sentimento preconceituoso, inclusive, certo? E quando surgiu, somente homens poderiam dançar. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a sapatilha de ponta. Lá no livro de vocês fala para ir além. Sapatilha de ponta foi criada no século XIX, fazendo com que os dançarinos parecessem mais alongados e mais esguios. Ao contrário do que se pensa, a sapatilha de ponta nem sempre esteve atrelada ao balé clássico. Considerando que o balé clássico tem mais de 500 anos de idade, a técnica da sapatilha de ponta tem apenas 200 anos. Certo? Aqui eu trouxe as imagens para vocês de como é uma sapatilha de ponta. Essa aqui, ela tá nova, no caso as sapatilhas elas vêm, algumas vêm sem o elástico, na verdade a maioria delas vem sem o elástico. Esse elástico aqui, ó, é a bailarina que coloca, então ela compra o elástico, costura na sapatilha, aqui nessas pontas, certo? Assim como a fita também não vem, a fita é costurada pelas bailarinas, tá? É uma fita de 2 centímetros, dessa largura aqui, fita de 2 centímetros que é costurada na sapatilha, que é para poder amarrar, para poder dar esse apoio. Porque só a sapatilha, ela sai. Então ela precisa ser amarrada, senão ela vai sair do pé da bailarina. Ela é arqueada, ela tem um material, a ponta da sapatilha, ela é dura, ela é enrijecida, é como se fosse madeira, certo? Para poder sustentar a bailarina. Para você poder utilizar a sapatilha de ponta, é necessário que você utilize ponteira, que é uma ponteira de silicone que você coloca na ponta dos seus dedos para poder colocar. Dá para usar a sapatilha de ponta sem a ponteira? Dá, mas machuca muito, é muito mais difícil você ficar nas pontas sem a ponteira do que com a ponteira, certo? O Balé Lago dos Cisnes. Quem aqui já ouviu falar do Balé Lago dos Cisnes? Quem já teve o prazer de prestigiar esse balé? Ele surgiu em 1887 e foi visto como um fracasso em sua primeira apresentação. Hoje é um dos espetáculos mais conhecidos e populares da história, sendo reprisado várias e várias vezes por diversas companhias de balé. Somente a música criada para o balé por Tchaikovsky, que foi poupada das críticas em 1877. Em homenagem a Tchaikovsky, após a sua morte em 1895, o espetáculo foi reelaborado com coreografia de Lev Ivanov e do francês Marius Petipa, certo? Então foi reelaborado e apresentado em São Petersburgo. Nessa reelaboração, nessa reapresentação do balé, ele teve um sucesso muito grande de crítica e de público. É a história como nós conhecemos hoje, a história do Balé Lago do Cisne como nós conhecemos hoje, certo? Acabou se tornando um balé imortalizado. Como assim? Ele sobreviveu ao tempo e segue ainda hoje apresentado pelo mundo inteiro. Mesmo com a combinação de diversas maneiras, diversos códigos, que são, no caso, os movimentos do balé, os movimentos dele permanecem inalterados. Por mais que haja variação de uma companhia para outra, por mais que, por exemplo, a Companhia Russa de Moscou, o Balé Bolshoi apresenta de uma forma e o Balé de Nova York apresenta de outra, com algumas adaptações, mas a sua essência, os seus movimentos principais, eles são mantidos. E qual é a história do Balé Lago do Cisne? Para quem não conhece, conta a história de uma moça virginal, Odete, que é encantada, ela é enfeitiçada pelo feiticeiro Hordbat. Então ele transforma ela em um cisne. Daí ela fica lá como cisne no lago que foi... esse lago foi criado com as lágrimas da mãe dela, com a tristeza da transformação dela. Então, ela só vai poder ser libertada desse feitiço se ela encontrar o amor verdadeiro, que é representado, é apresentado na pessoa do príncipe Siegfried. Só que o Hordbat, ele tem uma filha chamada Odile, que é gêmea de Odete. E a Odile acaba seduzindo o príncipe em um baile e faz com que o príncipe jure amor eterno a ela, sendo que ele pensa que é Odete.
A Odete, em desespero, comete suicídio e o príncipe vai atrás dela, acreditando que eles ficarão juntos na vida após a morte, certo? Aqui eu trouxe para vocês as imagens. O balé Lago dos Cisnes, assim como muitos outros balés de repertório, o que é um balé de repertório? É um balé que conta uma história, como Lago do Cisne, Quebra-Nozes, Esmeralda, são balés de repertório que tem toda uma história aí que vai ser contada. Ele conta também com um número muito grande de bailarinos, então ele é dividido em vários atos, 4 atos, 5 atos. Em cada ato conta um pedaço da história. Essa imagem aqui, nós temos todo o corpo de baile, certo? Os pequenos cisnes, e aqui a Odete e o príncipe. Essa aqui nós temos a representação do cisne negro, aqui é a bailarina mundialmente conhecida Ana Botafogo, e aqui mais uma vez ela, Ana Botafogo, como cisne branco. Então, durante a apresentação completa do balé, você tem a apresentação do cisne negro e do cisne branco, certo? Eu trouxe para vocês o Pas de Quatre. Olha, o que é o Pas de Quatre? São 4 bailarinas que fazem essa apresentação totalmente sincronizada. Elas dançam de mãos dadas, do jeito que está aqui, e são movimentos muito sincronizados, muito limpos. Se uma erra, automaticamente leva as outras, porque elas passam a coreografia todinha de mãos dadas. É um ato onde aparece somente os little cisnes, no caso, os pequenos cisnes, certo? Continuando. Daí a gente vai avançar do balé clássico lá para a dança moderna. A dança moderna, ela surge como ruptura das regras, dos padrões impostos pelo balé clássico. Enquanto o balé clássico mostrava o mundo dos sonhos, os contos de fada, a moça plebeia, virginal, que esperava o amor eterno na imagem do príncipe, como no balé Lago dos Cisnes, a dança moderna mostra a vida real e se inspira em elementos da natureza. Ela visava estabelecer relações entre as pessoas e seus corpos, sua energia vital, seus impulsos e suas características criativas e expressivas, certo? Tem como uma das precursoras Isadora Duncan, estadunidense, que foi uma das pioneiras da dança moderna. A Isadora Duncan, ela traz como uma das maiores rupturas dela com o balé clássico foi o fato dela abolir as sapatilhas. Ela dançava descalço, certo? Ela buscou inspiração na natureza e incorporou movimentos espontâneos, valorizando a expressividade. Para ela, a dança deveria expressar os aspectos da alma e não ser apenas a execução de movimentos técnicos, como era visto muitas vezes no balé. Sua dança era composta de movimentos mais leves e espontâneos do que em comparação ao balé clássico. Aqui nós temos a imagem de Isadora Duncan dançando descalça. E aqui um pensamento dela, uma das frases dela: meu corpo é o templo da minha arte. Eu exponho-o como altar para adoração e beleza. Linda! Rudolf Laban também foi um dos pioneiros da dança moderna. Ele era húngaro e foi coreógrafo, intérprete e um importante pensador do século XX. Desenvolveu uma técnica que auxiliava os bailarinos na ampliação do conhecimento do seu corpo. Entre as suas contribuições está a organização do espaço em 3 níveis: nível baixo, médio e alto, como forma de ocuparmos o espaço de maneira mais completa e desafiadora. Quando ele traz assim, ele coloca... Deixa eu explicar para vocês. O nível baixo é quando o corpo do bailarino fica próximo ao chão. Nível médio, quando o corpo ocupa o espaço entre o chão e a nossa altura, certo? E o nível alto é quando ocupamos o espaço da nossa altura para cima, ou seja, os saltos. Então essa é a explicação dos níveis criados por Rudolf Laban. Tudo bem? Aqui eu trouxe uma imagem dele. Lá no livro de vocês, na página 100, tem a explicação dessa forma geométrica. Tem uma atividade que infelizmente nós não poderemos fazer porque exige que haja uma interação do grupo, então não vai ser feita, certo? Aí uma frase dele: a dança é o meio de dizer o indizível, da mesma forma que a característica da poesia é ultrapassar o sentido escrito das palavras, certo?
Dança contemporânea, página 101. Manifestação artística mais atual com base em elementos do cotidiano. Utiliza diferentes procedimentos que visam a consciência do corpo. Assim como a dança moderna utiliza da improvisação e exploração de movimentos com reconhecimento de diferentes partes do corpo, certo? Como representante da dança contemporânea, eu trouxe Pina Bausch, que vem falar também sobre a dança-teatro. A dança-teatro surgiu na Alemanha com o coreógrafo inglês Kurt Jooss e a alemã Mary Wigman. Estudaram Rudolf Laban como forma de aproximar a dança das emoções humanas. Uma das figuras mais conhecidas da dança contemporânea é Pina Bausch. Ela criou a companhia de teatro Ela criou a companhia de teatro Tanztheater Wuppertal, certo? E a dança dela expressava a subjetividade humana e a forma como as pessoas extravasavam seus sentimentos. Para compor suas obras, as suas coreografias, ela contava com a expressão dos sentimentos dos seus bailarinos. E os seus dançarinos, no caso, eles participavam ativamente da composição das coreografias. Ou seja, ela não era somente uma coreógrafa. Ela também permitia que os seus próprios dançarinos criassem as coreografias, participassem das composições coreográficas, certo? Aqui, olha, utilizava das experiências pessoais de seus dançarinos, ok? Essa aqui é a Pina Bausch. Muitas coreografias dela foram inspiradas em elementos da natureza. Ela fazia movimentos da água, movimentos do mar, movimentos das árvores, das folhas. Então, a gente encontra muito disso nas coreografias dela. As palavras evocam apenas as coisas. É aí que entra a dança. Lindo esse pensamento dela. Eu trouxe para vocês uma atividade, a nossa última atividade prática da segunda avaliação, tá? Para poder fechar os 4 pontos. Vocês vão acessar os links que eu vou encaminhar no grupo. São 2 links. Um que mostra, para fazer uma atividade do livro, que mostra os passos, os movimentos básicos do balé, elementos básicos do balé, certo? Movimentos de braço, movimentos de perna, primeira, segunda, terceira posição. Vai mostrar movimentos como plié, brabá, relevé, pas de bourrée. Então, vocês vão ter um exercício para vocês fazerem lá na página 98, utilizando esse vídeo. E o outro vídeo também é uma atividade da página 99. Vocês vão acessar, vão fazer lá a representação e responder a questão. Muito simples, é só para fazer, anotar no livro mesmo. Essa aqui, vocês vão elaborar uma pequena coreografia com uma música que vocês gostem, qualquer música, desde que você goste. Vocês vão elaborar e vão me encaminhar. Também tem que ser pequena, porque senão não conseguem enviar pelo WhatsApp, vocês sabem disso. Então, é um vídeo curto, com uma coreografia curta criada por você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a pequena história da dança. Abraços!